Dia 11, capítulo 3. Quem está trabalhando? Deus por meio de mim? Ou eu para Deus? Isso gira em torno de uma questão vital. Estou trabalhando para Deus com minha habilidade humana? Ou pode Deus operar por meio de mim com sua habilidade divina? Um exemplo bíblico impressionante. Moisés. No início, Moisés foi um exemplo de pessoa que vivia com autossuficiência. No entanto, mais tarde ele se tornou um bom exemplo de pessoa, por meio da qual Deus pode operar. Aos 40 anos, ele desejou libertar seu povo com sua habilidade humana superior. Isso só trouxe consequências prejudiciais. Muitos anos mais tarde, Deus pôde fazer grandes coisas por meio dele com resultados divinos. Em Atos 7, versos 22 a 25, Lucas relata que: E assim, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não o compreenderam. Moisés teve que fugir, e viveu por 40 anos como pastor em Midian. Eventualmente, ele chegou ao ponto de entrega completa. Então Deus deu a ele o conhecimento, que está escrito no livro de Gênesis. Só então Deus instruiu Moisés a libertar os israelitas. Então, Moisés obedientemente partiu para o Egito. De repente, ele foi parado por um anjo. Um pecado conhecido existia, um pecado de omissão, como relatado em Êxodo 4, 24 a 26, e também nos esclarece Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, páginas 255 e 256. Esse pecado teve que ser remediado primeiro. Então os anjos poderiam protegê-lo e Deus poderia trabalhar com sua habilidade divina por meio dele. Moisés livrou seu povo da escravidão. Ele realizou sinais e milagres incríveis em todos os lugares. No Egito diante do faraó, cruzando o Mar Vermelho e durante os 40 anos no deserto. Deus até falou com ele pessoalmente, e lhe deu as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Ele se tornou um dos maiores líderes do mundo, pois Deus podia trabalhar por meio dele. Podemos ler bem mais sobre Moisés no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 22. Estou trabalhando para Deus ou Ele está trabalhando por meio de mim? Nosso texto-chave está em Efésios 2, 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Isso fala de duas obras. A primeira obra. A obra de Deus faz em mim. A primeira obra que Deus faz, é uma obra feita em mim. Essa é minha nova vida em Cristo. Jesus disse: Vinde a mim, Mateus 11, 28 mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, João 1, 12. Aqueles que vieram a Jesus e o aceitaram como seu Senhor e Redentor, recebem outro convite e outra promessa. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. João 15, 4. Jesus deseja estabelecer um relacionamento íntimo e permanente conosco. Como isso acontece? É uma questão de 2 passos de fé diários. O primeiro passo. Efésios 5, 18 diz: Deixai-vos encher pelo Espírito. Em outras palavras, esteja continuamente e repetidamente cheio do Espírito. Então, tem que ver com pedir e receber o Espírito Santo. Assim como a roda do moinho tem que estar na água corrente para que continue se movendo, temos que permanecer no rio do Espírito Santo para que Deus possa operar por meio de nós, e nos dar vida em abundância. E ainda não é a intenção de Deus que nos tornemos recipientes do Espírito Santo. Não, Deus deseja que sejamos uma linha ou canal, por meio do qual Ele possa alcançar outras pessoas com seu amor. Como vemos em Lucas 11, 5 a 13. O próximo passo. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Essa é uma vida de completa entrega a Cristo.
A melhor e mais curta explicação desses passos pode ser encontrada em O Desejado de Todas as Nações, página 676. O resumo é esse. 1. Um recebimento constante do Espírito Santo, e 2. Uma vida de entrega sem reservas ao seu serviço. Aqui está uma breve explicação do significado e importância do Espírito Santo em nossa vida. Mas até que recebam o Espírito Santo, eles não podem levar essa mensagem com poder. Até que recebam o Espírito, eles não podem perceber o que Deus pode fazer por meio deles. Tradução livre, de Ellen White, Revista Review and Herald, 10 de junho, 1902. Outra citação sobre entrega. Aquele que se entregar inteiramente a Deus, será guiado pela mão divina. Ao serem por ele entesouradas as lições de divina sabedoria, um sagrado encargo ser-lhe-á confiado, Atos dos Apóstolos, página 283. Agora temos a resposta para a pergunta de como podemos ter uma conexão contínua e viva com Jesus. Pedindo e recebendo diariamente o Espírito Santo, bem como a renovação diária de nossa entrega a Ele e ao seu serviço. Dar esses 2 passos espirituais a cada manhã é nossa tarefa mais importante. Desta forma, a obra de Deus em mim é mantida, ou seja, minha nova vida, que recebi com base na graça de Deus e na minha fé, é mantida viva. A segunda obra. A obra de Deus por meio de mim. Com base nessa nova vida, Deus realiza outra obra. Uma obra por meio de mim. Vamos ler Efésios 2, 10 novamente. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. A Nova Versão Internacional traduziu este texto assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Lemos que essas boas obras foram preparadas por Deus previamente. É nosso trabalho, em união com Ele, realizar essas obras preparadas. Portanto, no plano geral de Deus, Ele tem um plano parcial para mim. Ele preparou certas tarefas para mim. Ao completar essas tarefas crescemos na fé, e nossa habilidade prática, espiritual e mental são desenvolvidas. Sentimos alegria e força enquanto trabalhamos para o reino de Deus, e ao mesmo tempo, estamos sendo preparados para o reino de Deus por meio desse serviço. Se quisermos ampliar nosso conhecimento neste assunto, leiamos o livro Educação, página 264. Neemias e toda a comunidade experimentaram que a alegria do Senhor os fortalecerá. Neemias 8, 10. Sim, por meio de seu trabalho para Deus, eles experimentaram isso. Em apenas 52 dias, as paredes de Jerusalém foram reconstruídas, pois o povo não foi intimidado nem dissuadido de seu trabalho por seus inimigos. O tempo todo Neemias mostrou o caminho pela fé. E é isso que devemos fazer também. Lembrar o que o Senhor já fez por nós é muito útil, assim como está escrito em Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós?